Eu agradeço à CPFL Cultura pelo convite, ao Augusto Rodrigues, o diretor da CPFL Energia, ao nosso curador, o Dr. Osmar de Oliveira, por ter me honrado com esse convite, de poder compartilhar com vocês um pouco da minha experiência no dia a dia, no consultório. Esses dias que estamos vivendo são dias de muita euforia para quem gosta de esporte, em especial para quem é amante do futebol, porque estamos vivendo a Copa do Mundo da África 2010. Então, tem gente que está dando palpite, torcendo para suas respectivas seleções, dando até palpite na escalação do time do Dunga, né? E, com certeza, torcendo para que o hexacampeonato venha para cá. Mas, na verdade, tudo isso, em termos de euforia, para mim está sendo uma prévia do que realmente a gente vai viver daqui a 4 anos, com a realização da Copa do Mundo aqui no Brasil. Realmente essa euforia é contagiante, está atingindo todas as camadas sociais, todas as esferas, até o governo federal está muito esmerado em transmitir isso para o povo e usufruir dessa mentalidade de Copa do Mundo com os projetos governamentais. Não sei se vocês já sabem, mas recentemente o Lula aprovou uma lei do projeto da criação de 100 campos de futebol em 100 distritos diferentes no Brasil, que ainda não foram nomeados, mas virão a ser nomeados. Então isso, com certeza, vai mudar o perfil da população brasileira, do povo brasileiro. E eu, como amante do esporte, eu me sinto muito feliz de poder compartilhar isso com a sociedade e não deixar de fazer o meu papel como médico, de orientá-los e, muitas das vezes, esclarecendo algumas dúvidas que vocês possam vir durante o debate. Sabemos hoje que no Brasil, mais ou menos 4 milhões de pessoas praticam alguma atividade física, pelo menos 3 vezes por semana, mais exclusivamente a corrida. O trote na rua é o esporte que está mais de moda. Mas com a criação desses campos de futebol, a gente não pode entender que o governo está incentivando apenas a prática do futebol. Todos nós já passamos alguma vez diante de um campo de futebol e geralmente ao redor do campo a gente tem uma pista de atletismo que serve para fazer corrida, caminhada, e que, na verdade, induzem a gente à prática esportiva. Até mesmo dentro das 4 linhas do gramado, a gente pode praticar alguma outra modalidade, como dardo, flecha, né? E outras atividades. Qual que é o papel do médico diante dessa circunstância? A gente acredita que a gente está vivendo um período de transição muito importante no país. Como eu disse, haverá uma mudança no perfil do povo brasileiro. Muitos de nós, sedentários, provavelmente influenciados por esse incentivo ao esporte e com a realização da Copa em 2014 e posteriormente com os Jogos Olímpicos, a gente passe talvez a se preocupar mais em querer fazer alguma atividade física, porque essa vai ser a influência da mídia em geral. Eu tenho certeza que no final dessa Copa do Mundo, independente de quem for campeão, a mídia toda estará voltada para a Copa do Mundo de 2014. Então, nos próximos 4 anos, a gente vai viver, transpirar, respirar esporte. E só vai se falar em esporte. Bom, quais são os cuidados que a gente deve ter? Porque muitas das pessoas passarão ou deixarão de ser sedentárias para praticar alguma atividade física. Começamos pela escolha da atividade física. Na verdade, não existe o melhor esporte a ser praticado, assim como não existe o melhor vinho. O melhor vinho é aquele que a gente mais gosta. Então, o esporte também, a gente pode aplicar a mesma teoria. É o esporte que a gente mais gosta. Pode ser uma caminhada, pode ser uma corrida, pode ser natação, dependendo da oportunidade que a gente tem. Mas como que a gente vai cursar com essa transição do sedentarismo
para um atleta recreacional, que vai praticar alguma atividade 3 vezes por dia. Eu acredito que minha função como médico é orientá-los no sentido de vocês terem uma preocupação, antes de praticar alguma atividade física, de procurarem seus médicos. Porque existem alguns exames de rotina, de triagem, que a gente aplica nos consultórios para poder ver se o paciente tem condições e tem um respaldo da saúde para praticar um ou outro esporte. Esses exames geralmente não são exames muito misteriosos, exames que talvez vocês já fizeram no passado, que ouvirão fazer em algum momento da vida. Consiste normalmente em um hemograma, que é o exame de sangue completo, para ver como está o sangue, para ver se tem algum problema de coagulação, algum problema de anemia, e essas coisas serão detectadas pelos exames de rotina. Assim como ver como está o coração. De repente, um eletrocardiograma simples já dá uma ideia geral do contexto e se vocês estão aptos a realizar alguma atividade física. E um raio-x do pulmão, principalmente para aqueles que são tabagistas ou que tiveram um passado ou uma influência do tabagismo nas suas vidas. Uma vez feito isso, eu acredito que, de acordo com o antecedente de cada um de vocês, o médico com certeza sentirá o prazer de liberá-los para a prática esportiva. Essa prática esportiva, que todos nós sabemos, é muito benéfica para a saúde. Falaremos sobre riscos e benefícios. Os benefícios são imensos. Eu sou apaixonado pelo esporte, ao ponto de brigar dentro da minha família com gente que não realiza nenhum tipo de atividade física. Porque o esporte, ele faz bem no contexto geral. Se a gente pensar que, como o Dr. Osmar, não sei se assistiram a palestra dele semana passada, a gente sabe que o esporte vai propiciar uma melhora da corrente sanguínea, como o sangue vai chegar nos distintos órgãos do organismo. Então, se a gente pensa que o esporte vai propiciar uma melhora da circulação, com certeza vai ter uma melhora do funcionamento do rim, vai chegar sangue melhor para o cérebro, para o pulmão. O pulmão, que em si é importante, faz um papel importante no esporte, pela troca de oxigênio, que é a nossa maior fonte de energia, né, para que o organismo funcione naturalmente. Então, uma caminhada, por exemplo, a gente vai passar a acionar novas... como se fosse que a gente vai abrir novas vias de circulação com acionamento de determinados segmentos musculares. Com isso, o desempenho melhora e as funções vitais funcionam mais adequadamente. Então, o esporte é bom sim, é bom para o coração, é bom para quem tem diabetes, porque melhora a circulação, como eu disse, é bom para a mente, porque melhora o raciocínio, é bom para o dia a dia, porque melhora o teu humor, o esporte traz benefícios no sentido de ter o espírito de competição, de conviver em grupo e trabalhar em equipe, sempre tentando dar o seu melhor. E é bom para namorar, porque às vezes a gente conhece pessoas praticando esporte e a gente com esse ideal novo, a gente consegue descobrir uma nova paixão. E faz bem de uma maneira geral. Agora, quando que a gente tem que se preocupar com o esporte? Por que a gente tem medo do esporte? Um medo muito comum e que a gente convive no nosso dia a dia é com medo do desgaste que possa provocar. Desgaste é o termo utilizado pela população de uma maneira geral. Para nós médicos, o termo é artrose, que por sinal, no meu dia a dia, eu costumo ver que existe uma controvérsia na cabeça do paciente. Já tive várias situações onde o paciente sentava na minha frente e ele se referia a artrose, mas com o termo de osteoporose. Essa dúvida é muito comum na população geral. A osteoporose também é
é uma patologia que afeta o osso. Só que a osteoporose está relacionada com um defeito no metabolismo do tecido ósseo. O osso começa a ter alguma alteração na sua arquitetura, começa a ter uma densidade mais fraca, diminui a sua resistência e, em consequência, aumenta o risco de vir a ter algumas fraturas, diferente da artrose. A artrose é uma doença que está muito relacionada com o uso e com o envelhecimento natural de uma articulação. Então, a prática esportiva é importante, é benéfica, tudo isso que a gente ouve nos programas de televisão, nos meios de comunicação, mas a gente deve alertar a população no sentido que quando praticado de uma maneira exagerada, sem uma orientação adequada e quando muito empolgada, pode trazer algum dano à saúde. E aí, eu como especialista de joelho, eu me pergunto, e o joelho, como fica diante dessa situação? Não só o joelho, é que o termo artrose engloba todas as articulações. É um problema articular. Mas como o organismo é constituído por uma vértebra, a coluna vertebral, e tem 2 joelhos, são as principais articulações que vão ser afetadas por uma sobrecarga. A coluna e o joelho são os responsáveis direto pela absorção do impacto. Então, se a gente tiver que citar quais articulações sofrerão mais impacto com a prática esportiva, provavelmente seriam essas 2 articulações. Então, toda articulação ela é recoberta por cartilagem. A cartilagem como uma membrana que protege o osso, que lubrifica a articulação e que vai propiciar uma acomodação para o impacto. Essa cartilagem, se eu for comparar com o que a gente vê no dia a dia, é como se fosse o pneu de um caminhão. E se a gente traçar uma reta e der um tempo de vida a um pneu, chega um determinado momento que esse pneu deve ser trocado. A articulação, com sua cartilagem, também passa por esse momento, só que ao longo da vida. Então, a artrose está muito relacionada com a sobrecarga, principalmente a sobrecarga proporcionada pelo peso, que está aliado à falta de exercício físico, e a sobrecarga nos pacientes que acreditam que quanto mais esporte eles fazem, melhor para a saúde. E, na verdade, não é assim. Então, se a gente parar para pensar, como é que a artrose se comporta no nosso dia a dia? E por que era uma preocupação no consultório e na vida do médico, em termos de orientar o paciente? A gente sabe que esse envelhecimento começa a partir do momento que a gente nasceu. Porque, na verdade, a partir do momento que a gente anda. Porque a sobrecarga do peso está durante a deambulação, quando a gente vai andando. Mas ela se transmite ao longo do tempo. E ela vai começar a se manifestar em torno dos 50, 55 anos. Mas estudos e dados estatísticos, principalmente nos Estados Unidos, que é uma escola forte dentro da medicina, indicam que 6% da população acima de 30 anos já apresenta algum sinal e sintomas de artrose. Isso nos Estados Unidos representam 21 milhões de pessoas, né? Aqui no Brasil a gente não tem dados divulgados pelo governo, mas temos estudos nas diversas faculdades onde indicam uma prevalência em torno de 16% da população brasileira. Ou seja, se a gente pensar que o Brasil hoje está com 160, 170 milhões de habitantes, 16% representariam 25 milhões dos brasileiros com artrose. Esse é um dado alto e preocupante também para o governo, porque é uma patologia que em determinado momento gera uma incapacidade funcional, gera um custo ao tratamento para o governo e uma despesa grande para o governo. Então, se a gente pudesse evitar que isso acontecesse na vida de todo mundo, com certeza a gente estaria fazendo bem para todo mundo. Se a gente compara o impacto
da limitação funcional pela artrose com outras doenças, ela se equivale praticamente a uma doença do coração, algum problema relacionado com diabetes. Então a gente precisa, a partir do momento que a gente se preocupa em fazer alguma atividade física, lembrar que a atividade física deve ser feita de uma maneira moderada, a leve e não exagerada. E como é que essa artrose vai se manifestar? Na verdade, os dados na literatura nos explicam que os primeiros sintomas começam a surgir a partir dos 55 anos. Mas, como eu disse que a cartilagem, quanto mais a gente usa, mais ela gasta, isso pode se manifestar de uma maneira mais precoce. Existem alguns fatores predisponentes que estão muito bem esclarecidos. A primeira é o fator genético. Se existe um histórico na família de que alguém tem problema de artrose, a chance é muito grande. A segunda está relacionada com a idade avançada. Então, pelo decorrer e pelo uso, há uma chance maior de vir a manifestar o problema da artrose. É sabido que as mulheres têm uma predisposição maior do que os homens a virem a apresentar artrose. Muitas das vezes, essa teoria ela é aplicada devido às alterações hormonais que a mulher sofre. Já em termos de raça, a raça negra é mais acometida. Mas a obesidade, a história de algum trauma no passado, alguma infecção, ou até algum procedimento cirúrgico prévio, como alguma cirurgia para retirada do menisco, aumentem muito as chances de vir a ter problemas de artrose no futuro. Então, esses dados, muitas das vezes, como a idade e a história familiar, a gente não consegue mudar. Isso já está dentro de cada um. Mas a obesidade, o sedentarismo, a prática excessiva, porque a gente sabe que a sobrecarga vai levar um dano na cartilagem articular, que propicia um processo inflamatório que vai gerar um ciclo vicioso e vai perpetuar uma degradação futura dessa articulação. Então, esses dados relacionados com os fatores de risco são muito importantes para a nossa abordagem no tratamento e para dar uma ênfase maior a deixarmos de ser sedentários, para com isso poder perder um pouco de peso e tirar essa sobrecarga que tanto afeta uma articulação. O quadro clínico de artrose geralmente inicia com sintomas de dor. Então, meus pacientes normalmente relatam que têm dificuldade para subir e descer a escada, ou quando ficam muito tempo sentados na hora de levantar, sentem alguma dificuldade, ou após alguma atividade física, o joelho reclama com algum inchaço, e com o passar do tempo, essa dor começa a limitar a função. Se antigamente eu conseguia andar 5 quarteirões e não reclamava, hoje estou andando 2 e meu joelho já não aguenta. E o curso natural é que essa dor aumente, que limite e que de repente possa vir acompanhada de alguma deformidade. Quantas vezes já vimos pessoas andarem na rua com as pernas arqueadas, estilo Garrincha, como a gente conhece pela história do futebol? São pessoas portadoras de artrose. E muitas vezes não estão sabendo desse problema. E esses sintomas, eles vão continuar. Porque a progressão e o uso é constante. A artrose é uma doença de evolução lenta, mais progressiva. Porém, diferente do que muitos acreditam, não que ela tenha cura, mas eu posso contar a história da minha avó, que uma vez foi no médico, no ortopedista. Nessa época, eu estava no 3º ano de medicina, era o primeiro neto que fazia medicina, então uma empolgação muito grande. E ela sempre teve dificuldades de ir ao médico. E ela decidiu ir no ortopedista, sobre a pressão dos filhos. Muito bem. O ortopedista pediu um raio-x e no retorno, essa história é ela me contando, né?
ela chega com o médico e já chega olhando para baixo e rezando o terço dela, com medo do que o médico iria falar para ela. Aí ela me diz que o médico pega a chapa, né, o raio-x, olha assim e balança a cabeça. E ela disse, ai meu Deus, o que vai acontecer com o meu joelho? Aí, ela, afoita e preocupada, né, disse, ai médico, o que eu tenho? Aí o médico disse, minha senhora, o seu problema é artrose. Diz que nesse momento, a minha avó, ela deu um branco na cabeça, não queria saber mais de nada, não entrava mais nada. Só teve uma pergunta a fazer. Disse, isso tem cura? E o médico dela disse para ela, não tem cura. Aí ela, tudo que veio a seguir, já não entrou na cabeça. O pior não foi isso. Ela ficou com a ideia de que ela tinha artrose e que o problema dela não tinha cura. Bom, a minha tia, a irmã dela, é enfermeira. Chegou em casa desesperada, o nome dela é Lourença, ligou para a Lourença e disse, Lourença, fui no médico. Ai, Lucita, que bom que você foi no médico, que ótimo. Mas ela ficou tão contente porque ela nunca tinha feito isso. E ela disse, olha, Lourença, fui no médico e o médico me disse que estou com artrose e que não tem cura. E ela disse, Lucita, pelo menos ele foi sincero. Aí ela, desesperada, não contente com o consolo da irmã, ligou para a prima. E aí ela acrescentou mais um dado. Ela lembrou que o médico tinha dito para ela que ela precisava fazer fisioterapia. Bom, ligou para a tia, a prima, né? Disse, olha, fui no médico, estou com artrose, disse que ele não tem cura, mas que eu tenho que fazer fisioterapia. Não te preocupa. Tem um vizinho nosso que está com câncer e está fazendo isso. Mas melhora, viu? Melhora. Essa tia confundiu a fisioterapia com a quimioterapia. Bom, até aí ela não se lembrava que tinha um neto que fazia medicina. E a história não acaba por aí. Então ela já descobriu que não tinha cura, que o médico foi sincero e que ela estava com câncer. Né? Decidiu ligar para minha mãe. E disse, preciso falar com o Carlos. Eu fui no médico, falou que tem artrose, não tem cura, vou ter que fazer uma fisioterapia, aqui um tratamento para quem tem câncer. Aí minha mãe, mais leiga ainda, de todo mundo, disse, não tem problema, mãe. Se você ficar em cadeira de rodas, eu vou estar com você. Então, essa história é comum. Isso foi com minha avó, que tem um neto médico. Imagina que não tem algum familiar médico na família, o contexto. Então, essa relação médico-paciente é muito importante. Às vezes, dizer que a artrose não tem cura, na verdade, a gente está exagerando um pouco. Antigamente se achava realmente que não tinha cura e que o tratamento seria só uma medida paliativa para você postergar o momento cirúrgico futuro. Trocar esse osso gasto por uma prótese, uma forma de tratamento. Mas hoje a gente sabe que existem remédios considerados modificadores da doença porque realmente vão retardar a progressão desse desgaste. E o remédio não substitui o tratamento não medicamentoso, que depende exclusivamente de nós, não do médico. É função do paciente entender como funciona a doença e como ela pode mudar o rumo dessa doença. Então, se a gente é preocupado de vir apresentar alguma doença dessa no futuro pela prática esportiva, está errado. Porque, na verdade, a prática esportiva vai melhorar, como eu disse ao princípio, vai trazer muitos benefícios, não só para a articulação, senão como coração, como rim, como eu já tinha citado anteriormente. Mas, principalmente, a gente sabe que a sobrecarga aliado ao fator genético, à idade avançada, é o estopim principal que vai desencadear esse desgaste. E essa sobrecarga muitas vezes está relacionada com obesidade, ou com uma fraqueza muscular, uma musculatura incompetente que não consegue suportar uma carga diária nas nossas vidas. Então, primeiramente, visando o tratamento da artrose.
a gente costuma dividir em duas partes. O tratamento que a gente chama de conservador, ou medicamentoso, ou comportamental, e o tratamento cirúrgico. Então, falando do tratamento conservador, primeiramente fazer o diagnóstico correto, porque existe também doenças articulares que cursam com algum desgaste, alguma inflamação, mas que são exclusivas da área reumatológica. Como vocês já devem ter ouvido falar, a doença do ácido úrico, que provoca gota, artrite reumatoide, uma inflamação sistêmica, que comete mais de uma articulação, mas que tem uma abordagem sistêmica, com outros sintomas. Mas a artrose em si, ela geralmente é direcionada para alguma articulação que suporta peso, como o joelho e a coluna. As mãos também são frequentes, mente afetados pela artrose. E esse tratamento conservador, se eu tiver que resumir com uma palavra, eu definiria com autocuidado, primeiramente. Então, emagrecer, para quem está acima do peso. E a questão do peso é muito simples de explicar. Suponhamos que a gente tenha que caminhar 5 quarteirões numa ladeira, que você faz rotineiramente no teu dia a dia. Porém, se eu colocar uma mochila com 3 a 5 quilos nas costas, quando você chegar ao final da tua caminhada dos 5 quarteirões, você vai ficar com raiva dessa mochila, falar, nunca mais eu subo com essa mochila nas costas, meus joelhos estão doendo, minha coluna, fiquei tudo sem jeito. Exatamente esses 3 a 5 quilos da mochila representam os 3 a 5 quilos que a gente possa estar de excesso de peso e que vai repercutir nessa tua caminhada no cotidiano. Então, o autocuidado, tendo em conta o peso e a mudança no estilo de vida. Alguns hábitos, como usar salto alto. O salto alto, ele muda o eixo mecânico do corpo e direciona mais o peso para o joelho. Então aumenta a sobrecarga. Então, o salto é muito estiloso, deixa as mulheres mais elegantes, né? A gente não vê o caso, né? Deixa mais elegantes as mulheres, mais esbeltas, e para a estatura um pouquinho mais baixa, então é uma salvação. Mas para o joelho é um grande problema. Então, adequar o salto. Doutor, eu costumo fazer minha caminhada num terreno muito irregular. Isso é ruim, porque essa irregularidade vai acabar sobrecarregando mais o joelho. Então vai ter que mudar a atividade, passar a fazer a atividade num terreno mais homogêneo, que sobrecarregue menos o joelho. Quem mora em sobrado e tem escada, sobe e desce escada todo dia, isso é ruim para o joelho, para a coluna. Então vai ter que economizar a subida e descida da escada, já como forma de tratamento. Quem é sedentário e vem de novo aquele entusiasmo todo, e que eu quero que isso se contagie a vocês, que vocês passem isso para seus amigos e familiares, e que a gente incorpore esse espírito esportivo com a Copa do Mundo no Brasil e com as Olimpíadas no Brasil. Por quê? A partir do momento que a gente faz alguma atividade física, a gente está acionando um determinado grupo muscular, e para o joelho e para a coluna, o músculo é muito importante. Por quê? Funciona como um amortecedor. O músculo vai diminuir o impacto, vai distribuir melhor essa carga, poupando os joelhos de uma sobrecarga futura. E isso trará muito benefício na recuperação, porque a artrose, por ser um processo que envolve com desgaste e um processo inflamatório, esse próprio inchaço do joelho inibe o estímulo ao músculo. E a tendência é que o paciente passe a ter uma musculatura mais fraca. Já com tratamento direcionado a uma vida mais ativa, a gente consegue postergar esse desgaste que está sendo acelerado. Bom, isso depende do paciente. Qual que é a função do médico no tratamento em termos de medicamentos? A gente sabe
que existe um arsenal grande de remédios direcionados para a artrose hoje em dia, mas muitas das vezes muito mal aplicados pelo paciente. Então, esse anti-inflamatório de rotina que a gente usa, o diclofenaco, que todo mundo já ouviu falar, o Voltaren, ou o próprio nimesulida, eles são anti-inflamatórios que vão agir na fase aguda, ou seja, no momento onde o paciente tem uma queixa maior de dor porque fez alguma coisa que desencadeou essa dor, como uma caminhada a mais do que está acostumada, ter ficado preso no trânsito 2 horas com a embreagem e o acelerador, isso cansa, pode estimular a dor e o inchaço do joelho. Então esse anti-inflamatório de rotina, ele vai aliviar na fase aguda, mas ele é prejudicial para o organismo. Ele é prejudicial principalmente para o estômago, porque ele pode vir secundariamente provocar alguma gastrite. Então, antes de usar um anti-inflamatório desse, a minha orientação é que a gente comece com um analgésico de rotina, que todo mundo conhece. O Tylenol, a dipirona, que é o paracetamol, né? E a Novalgina, que é a dipirona. E se com isso a gente não melhora, a gente passa a usar um anti-inflamatório. Mas, para os casos que já estão com diagnósticos estabelecidos, a gente vai começar a ter que trabalhar com aquelas drogas, medicamentos, modificadores da doença. Hoje em dia temos medicamentos que vão agir na inflamação e vão retardar esse processo. São os condroprotetores, ou seja, protetores de cartilagem. Que o uso desses medicamentos não é de curto prazo, mas elas vão agir a longo prazo e geralmente, dependendo da fase e do estágio em que se encontra a artrose, eles vão passar a fazer parte da rotina do dia a dia do paciente. Então a parte medicamentosa é muito importante e acaba tirando esse mito de que a artrose não tem cura, porque na verdade a gente consegue controlar a dor, que é o principal objetivo do tratamento, e dar qualidade de vida ao paciente, porque a artrose é incapacitante. Bom, tirando a parte mudança de estilos de vida, uso de remédios, tem uma outra parte muito importante e que futuramente teremos a apresentação de um fisioterapeuta com abordagem no tratamento na fisioterapia. Aquela fisioterapia que para minha tia era quimioterapia, na verdade para o joelho é muito milagrosa, como é a quimioterapia para quem tem um problema de câncer, porque hoje em dia a quimioterapia também está resolvendo esse problema de câncer. Então a fisioterapia consiste em fazer exercício. A verdade é essa. Quem não gosta de exercício, não tem o gênio do esporte, a fisioterapia vai mudar um pouquinho, porque a fisioterapia vai trazer um benefício para essa dor que está incomodando, incapacitando, e o paciente vai se sentir bem. Então essa fisioterapia, geralmente, na fase aguda, consiste em o alívio da dor, tá? Para posteriormente ganhar alguma amplitude de movimento que está sendo limitada pelo processo inflamatório e posteriormente ter condições de fazer um reequilíbrio muscular. Porque o grande amortecedor, volto a dizer, é o músculo. Então, trabalhos de alongamento, trabalhos de propriocepção, que são trabalhos para ganho de confiança, para você fazer tarefas do teu cotidiano e não ter medo de cair, ou não ter confiança de poder andar. Isso tudo a gente vai adquirir com a fisioterapia. E o fortalecimento muscular, principalmente, com exercícios direcionados pelo fisioterapeuta. E aí é importante entender que essa fisioterapia não é a mesma coisa que academia e com o professor de educação física. O professor de educação física é bom para orientar uma pessoa a ir já fazer alguma atividade com algum objetivo específico de ganho de musculatura ou de resistência. A fisioterapia não. São profissionais que estudaram como lidar com essa patologia e como reverter esse quadro. Então, não adianta confundir. Não, eu vou na fisioterapia, eu faço esses exercícios que eu posso fazer na academia. São duas situações muito diferentes. O que eu costumo dizer no consultório, que o paciente pode começar na fisioterapia, entender como funciona o protocolo de recuperação e depois levar para o dia a dia.
para academia, para hidroginástica, né? Ou para alguma atividade aeróbica na academia, que possa proporcionar o que a gente quer para o joelho. Bom, e se tudo isso não der certo, o que a gente vai fazer? Aí já não tem esporte, porque já a dor está insuportável, você não consegue jogar teu tênis, não consegue dar tua caminhada. Aliás, essa caminhada que tanto a gente fica estimulando, também é um parâmetro para a gente entender os nossos sintomas. Porque se você está acostumada a caminhar 30 minutos por dia, 3 vezes por semana, eu acredito que se isso nunca repercutiu com alguma dor, a partir do momento que repercuta com algum sintoma de dor, é porque está começando a ser exagerado para o joelho e a gente precisa mudar nosso estilo, mudar nosso programa de treino esportivo. Bom, então chegamos a uma instância em que a artrose, aquele pneu do caminhão, não dá mais. Não dá para fazer mais nenhuma viagem, nenhuma caminhada. O que a gente tem como alternativa? Aí sim, mais uma vez, a minha especialidade entra em jogo, como cirurgião de joelho. Hoje em dia nós temos joelhos feitos em laboratório, mas não com as características de um osso, mas que substituem esse osso gasto, feitos de metal. E nesses casos, estaria indicado o tratamento cirúrgico. Na verdade, quem indica a cirurgia, isso é muito importante que as pessoas que estão com problema de artrose entendam, não é o médico, é o próprio paciente. Eu não aceito ouvir de algum paciente que chega para ouvir segunda opinião, porque foi no médico e já quis operar ela, porque ela tem artrose. Não funciona assim. Quem indica a cirurgia da artrose é o paciente, não o médico. O médico está para orientar, para colocar as cartas na mesa, esclarecer as dúvidas do paciente e sugerir, não para obrigar. O médico é um orientador. Então, quando o paciente percebe que essa dor já não melhora com remédio, não melhora com anti-inflamatório mais forte, com alguma injeção, a fisioterapia já não está dando resultado e a dor e a deformidade secundária pelo desgaste está aumentando, está na hora de pensar com uma alternativa cirúrgica para esse tratamento. Que, por sinal, é uma alternativa muito boa. Não é? A gente não pode acreditar que a cirurgia é um mal nessa circunstância. Pelo contrário, como a gente citou inicialmente, que o objetivo principal é melhora da dor para o paciente ter qualidade de vida, essa cirurgia vai proporcionar isso. Mas é importante que tenham esclarecido também na cabeça que a artrose é uma doença por desgaste da articulação, um contorno geral, que não envolve somente o osso e cartilagem. Temos tendões, músculos e ligamentos que também vão envelhecendo com o passar do tempo. E que a cirurgia, na verdade, é direcionada para a troca desse osso gasto. Os ligamentos, os tendões vão continuar do mesmo jeito que estavam, porém vão sofrer uma adaptação. E muitas das vezes, durante esse período de adaptação, haverá uma acomodação da dor e, com o passar do tempo, talvez nenhuma dor. Mas a cirurgia de prótese, de substituição de um osso gasto, é indicada pelo paciente. E com isso, e o paciente que colocou uma prótese não pode fazer mais nenhuma atividade física? Pode. Não dá para dizer isso. Eu tenho um paciente meu que ele joga futebol com prótese. Não fui eu que liberei, mas ele joga. Eu sei, porque tem outro paciente que veio e me contou. O grande problema da prótese é que ele também tem uma vida média, em torno de 10 a 15 anos. E está relacionada com o uso. Então, se você começa a jogar futebol 3 vezes por semana, uma prótese que foi feita para durar 10 anos não vai durar 5 anos. Então, o nosso medo sempre é para não ter que submeter a uma nova cirurgia, em pouco tempo
a esse paciente que já fez uma substituição óssea. Mas, determinadas atividades físicas, como hidroginástica, natação, principalmente atividades que não exijam muito impacto, até andar de bicicleta, estão liberadas de uma maneira geral. Até para você poder evitar com que essa artrose que começou no teu joelho se espalhe para outras articulações. Então, tudo gira em torno do esporte. Eu acredito que a gente precisa mentalizar, incorporar e viver esse momento que o Brasil vai viver. Como eu disse, acaba a Copa do Mundo, independente de quem for campeão do mundo, os próximos 4 anos só se vai falar em esporte. Independente, logicamente direcionado para o futebol, que é a nossa maior paixão aqui no país. Mas todo mundo vai ser contagiado por essa corrente de fazer esporte e com o slogan aliado de que ela é benéfica para a saúde. E eu espero que esse debate que a gente está tendo esteja servindo para vocês esclarecerem algumas dúvidas. E, na verdade, eu estou aqui à disposição para alguma dúvida que tenha surgido durante o debate. Volto a dizer, foi uma honra estar aqui presente com vocês, uma honra poder compartilhar um pouquinho da minha experiência. Eu gostaria de transmitir mais esse meu entusiasmo com o esporte, mas eu acho que a gente fica um pouquinho intimado com as câmeras, com rostos diferentes. Quando eu vim para cá, eu disse, eu vou tentar pensar que estou no meu consultório, só que em vez de atender um paciente com acompanhante, estou atendendo umas 10 pessoas, mas na verdade me encontrei com uma população grande, bonita, e que me fez sentir à vontade. E eu estou aqui, à disposição. Jean Carlos, não sei se a gente vai dar abertura ao debate. Eu agradeço a atenção, agradeço aos que nos acompanharam pela internet, mais uma vez a CPFL Cultura, a produção. Muito obrigado. Obrigado, Carlos Frutos, por essa alerta, né? Riscos e benefícios. Agora passamos para o consultório, né? Faça uma fila aqui e um por um será atendido pelo médico. Não, podemos fazer perguntas, isso sim. Então, por favor, quem queira fazer perguntas, levante a mão, serão atendidos na ordem. Tem muita curiosidade sobre isso, né? Muito interesse. Então, vamos lá. Aguardem um segundo que chegue até você o microfone e a câmera possa enquadrá-los, já que estamos gravando a palestra. Obrigado. Você tocou muito no tema do desgaste, né? E aí eu fiquei preocupado com a dupla ordem aí, né? Quer dizer, de um lado você tem que estar preocupado com isso. Quem corre, por exemplo, está preocupado com o joelho, com coluna, etc. Mas aí você tem outro tipo de orientação que diz respeito à questão do condicionamento físico, que tem a respeito da respiração, no pulmão, no coração, etc. E a atividade física é absolutamente necessária e exigida, né? Como é que você, como médico, faz essa orientação entre, de um lado você evita o desgaste e do outro lado você tem que ter um condicionamento físico permanente, etc. Bom, essa pergunta realmente... A questão do aeróbico de um lado e a musculação do outro, né? Um pouco. É mais ou menos isso mesmo. Eu costumo dizer, eu não sei se já citei hoje essa frase, que a atividade física é boa, é benéfica sim, mas quando praticada de maneira leve a moderada. Quando praticada de ponta, e isso eu convivo muito no meu dia a dia dentro do clube, atletas que são submetidos a jogo a cada 2 dias, competições de alto nível, e hoje cada vez mais a prática esportiva precoce, com enfoque muito profissional, muito competitivo, porque o futebol hoje
dentro do clube, a gente tem sub-12, sub-13, sub-15, ou seja, começa a partir dos 10 anos. E esses meninos saem e vão praticar esporte em alto nível e em alto nível competitivo. E isso é ruim. Essa prática esportiva de uma maneira exagerada, em um termo de um nível altíssimo, porque essa comparação que eu faço com o pneu é a que mais se aplica para o nosso dia a dia. Quanto maior a demanda, mais rápido será esse desgaste. Então, a prática esportiva é boa, mas até certo ponto. O que eu aconselho no dia a dia é que a gente faça um esporte ou alguma atividade física não mais do que 40 minutos, 3 a 4 vezes por semana. O que a gente vê muito hoje é que a juventude, que está muito preocupada com a aparência, com a parte estética, ela começa a fazer futebol de manhã, tênis de manhã, futebol à tarde e à noite vai para a academia levantar peso. Isso é exagero. O organismo não aguenta. Não aguenta. Uma hora a gente vai passar a conviver com algum tipo de dor e se a gente não der valor para esse sintoma, futuramente vai repercutir com alguma limitação funcional. Eu, como médico, sou amante do esporte, adoro futebol e eu pratico minhas atividades. E hoje mesmo estou sendo um exemplo negativo para quem pratica esporte em exagero. Eu vinha fazendo uma atividade, achando que ganhei algum peso a mais, e que a idade está somando, e eu quis voltar a fazer as coisas que eu fazia quando eu era mais novo, com uma intensidade muito grande. E depois, em menos de um mês, eu tive que parar. E hoje eu vou ter que parar em torno de 6 a 8 semanas para voltar a fazer alguma atividade, porque essa sobrecarga repercutiu negativamente. Não vou falar o que é, para não assustar ninguém. Mas é um exemplo que eu mesmo, como médico, estou vivendo. Então é muito importante a gente ter um divisor de águas. Eu não quero que o esporte se pratique de ponto. E também não é para inibir os filhos que estão tentando descobrir o gene do esporte e ver se realmente vão desenvolver algum tipo de aptidão para ser um cacá da vida, e dizer, não, eu fui no médico e ele falou que isso vai ser ruim para você. Mas a gente no dia a dia, principalmente dentro do clube, se preocupa muito, porque as lesões estão aí, e como eu disse, uma cirurgia prévia, ou uma infecção prévia, aumenta às vezes até 14 vezes as chances de você ter artrose precocemente. Às vezes chega paciente, que eu levo pelo lado da brincadeira para tentar contornar a situação, mas muitas vezes me deparo com uma radiografia que não condiz com a idade. Então eu vejo na tela do computador que o paciente está com 45, mas eu olho o raio-x, e o raio-x é um raio-x de uma pessoa de 50, 55. Aí eu falo, ai meu Deus do céu, a tua aparência está tão boa, eu não te dava nunca a idade que você tem, eu tirava até, 40 anos, mas lastimosamente o teu joelho está bem mais velho e te entregou. Lastimosamente, eu digo nesse sentido, porque provavelmente no passado não teve alguma orientação e ela foi arrastando. Aí começou a aparecer a dor com uma intensidade maior, a limitar alguma atividade, e ela se preocupou em procurar um médico. Mas quando eu digo que a gente tem um divisor de águas entre o benéfico e o maléfico, é evitar o exagero. Tem que ser praticado de forma leve e moderada. O suficiente para a gente se sentir bem, para o coração funcionar bem, para as artérias não entupirem, para o rim fazer a função de drenagem do organismo e a gente ter um raciocínio melhor no dia a dia, uma disposição melhor. Todo mundo que já praticou alguma atividade já deve ter notado que o seu humor mudou, sua agilidade no dia a dia mudou. Mas provavelmente essa pessoa também não praticou um esporte de uma maneira exagerada, porque se praticou no dia seguinte não rende. Fica morto, cansado, com sono, as pernas não respondem. Então, é muito difícil sim responder essa tua pergunta de como ir
contra o esporte para evitar o desgaste. Na verdade, não. Quem pratica esporte de leve a moderado vai viver bem sempre, não vai ter problema muscular e, se Deus quiser, nunca vai sentar na minha frente. Oi. Eu gostaria, você falou de joelho, né? Em relação à mão, qual é a causa da artrose? É a mesma do joelho, excesso de peso, excesso de uso? Eu pergunto isso porque eu sou dentista e eu uso muito a mão. E eu queria saber um pouco a respeito disso e qual também o tratamento. Certo. A artrose, se a gente for colocar no papel, existem duas formas de artrose. A primária, que tem uma causa desconhecida, está muito ligada com o fator genético, com a raça e o sexo. Como eu disse, são fatores que a gente não consegue mudar. E a idade, né? A idade avançada. Então, essa artrose está muito relacionada a uma causa desconhecida. Existe uma artrose secundária, que está relacionada com alguma patologia passada, alguma patologia sistêmica, como artrite reumatoide, que acomete principalmente as mãos, e se manifesta com artrose, porque há uma degradação da cartilagem. Algum defeito congênito, que propôs ao fazer uma sobrecarga maior, alguma fratura, algum acometimento na mão que proporcionou uma agressão para a articulação. No teu caso, eu acredito que o risco com a tua profissão é mínimo, porque você nada mais movimenta e você não tem como exagerar. E a mão não é uma articulação que suporta peso. A gente utiliza para os movimentos finos. Quando a artrose se manifesta nas mãos, é por um estágio muito avançado da artrose, que provavelmente já se manifestou na coluna, no joelho, no quadril, e está atingindo a mão pela história natural. Porém, quando ela é secundária, a artrose, a mão pode ser, a artrite reumatoide, a mão pode ser o primeiro local de acometimento, principalmente aquela dor quando a gente acorda com uma rigidez matinal, né, que vai melhorando no decorrer do tempo. Geralmente, quando acomete a mão, ela é simétrica, ou seja, acomete as duas mãos, não é só uma mão, e ela tem um caráter diferente. O tratamento vai ser direcionado à causa. Se for descartado artrite reumatoide, alguma doença sistêmica, alguma fratura prévia, alguma consolidação de alguma fratura que ficou com algum vício que possa ter proporcionado, será tratado como uma artrose de uma maneira geral, com exercícios de fortalecimento muscular para evitar rigidez, porque a artrose vai deteriorando o espaço articular, diminuindo e cada vez mais perdendo o movimento. Então, o tratamento na fisioterapia visa você ganhar movimento e aliviar a dor. A abordagem é como uma artrose de uma maneira geral. Oi, boa noite. Vou fazer uma pergunta para o meu irmão, tá? Ele tem 60 anos e ele teve uma artrose no pé, na sola do pé, e virou um bloco só. Ele não tem mais o movimento dos dedos, com dificuldade para caminhar. É caso de cirurgia? Bom, artrose no pé geralmente está associada a alguma doença prévia, alguma fratura, algum trauma que ele sofreu, ou alguma sobrecarga exagerada pela anatomia do pé, que foi gastando de uma maneira acelerada a articulação. E como os ossos são pequenos, e são vários, estão muito próximos, geralmente existe uma tendência a eles se fundirem, que a gente chama de anquilose. Para ele, se ele chegou a um estágio que já houve uma anquilose, e que a dor cessou por causa dessa função, ele só não tem movimentos, a cirurgia não estaria indicada. Porém, se ele está com uma artrose num grau avançado, com muita dor, perdeu os movimentos, mas
a dor é o principal sintoma, a gente pode adiantar a fase seguinte fazendo essa fusão das articulações, raspando a parte gasta e juntando os ossos para melhorar a dor. Mas ele não vai ter mais o movimento que ele tinha antes, mas ele vai ter a qualidade de ter um dia a dia sem dor. Nesses casos, o ideal seria fazer um acompanhamento com um especialista em cirurgia do pé. Se ele está na dúvida se tem que operar ou não, o meu colega especialista em pé com certeza vai fazer uma avaliação direcionada para o quadro dele. E, volto a dizer, a dor é o principal indicador de tratamento cirúrgico. Se ele já usou palmilha, trocou calçado, tomou remédio, infiltrou, e tudo isso não está dando certo, provavelmente o próximo passo seja a cirurgia. Boa noite, eu sou Felipe, editor do site da CPFL Cultura. A gente está transmitindo agora essa palestra. Chegaram algumas perguntas bem pessoais, né, de dúvidas. A pergunta da Silvia Penaforte é a seguinte: ela quer saber se a caminhada é um exercício completo ou se precisamos associá-la a outros para ter uma efetividade. Eu acho que a caminhada, para quem não gosta muito de esporte, a gente pode considerar que é um exercício suficiente. Mas para quem gosta de esporte, a caminhada é um começo para descobrir outros esportes. Muita gente tem medo de correr, diz que não sabe correr, mas na verdade a caminhada é um começo para você correr. A corrida também é muito boa, porque você aumenta a resistência da tua capacidade pulmonar e melhora de um contexto geral a função dos órgãos vitais. Mas, como eu disse antes, para quem tem uma dificuldade enorme em realizar alguma atividade física, a caminhada pode ser considerada completa, desde que feita pelo menos uns 30 minutos, ou mais até, umas 3 a 4 vezes por semana. Boa noite, doutor. Parabéns pela palestra. Meu nome é Evandro, eu sou professor de Educação Física e gostaria de dividir minha interlocução em duas partes. Primeiro é dar um depoimento pessoal. Eu sou acometido de artrose no joelho direito há 10 anos e com o conhecimento da atividade física, faço um tratamento paliativo através da musculação e sou um caso, que nem você citou, que continua levando uma vida normal. Inclusive, ano passado, fiz a meia maratona do Rio, sem problema algum. Então, é só dar um depoimento que mesmo você tendo a artrose, ela tem cura. Ou seja, não tem cura, mas você consegue levar uma vida normal. Você consegue retardar os efeitos dela. Outra coisa, por ser professor, trabalhar em academia, infelizmente ainda, 80% das pessoas que procuram academia, conforme você falou, visam o lado estético e não o lado de uma boa qualidade de vida. Os outros 20% se dividem em pessoas que têm consciência para com a atividade e pessoas que são encaminhadas via médico. Aí eu tenho duas perguntas, uma com relação à atividade física diária, o que você acha com relação a isso, para efetivamente... se isso é bom, você falou em 3 vezes por semana, é o que a gente vê preconizado 40 minutos, entre 1 hora. Se você acha a atividade física diária é saudável, no caso, para artrose ou artrite, alguma coisa nesse sentido. E como você é médico do Palmeiras, eu fiquei sabendo hoje que o Marcos fez uma artroscopia, quando que ele volta a jogar, já que eu sou palmeirense. Bom, vou começar pelo Marcos, que é o nosso grande ídolo. Olha, eu acho que ele, como um atleta de ponta, teve algum problema de dor relacionado com alguma patologia interna do joelho, mas não foi nada grave. Eu acredito que em 4 ou 6 semanas ele esteja voltando. Quanto à prática esportiva, realmente existe esse dilema, se ela é benéfica ou não. Quem tem artrose não vai mais praticar, é mentira também.
o que eu costumo dizer é que quem tem artrose tem que se preocupar primeiro na artrose para poder propiciar uma qualidade na prática esportiva, e não que ele tenha que abandonar a prática. Dependendo do estágio que se encontre, ele, como você mesmo citou, pode levar a vida normal praticando o mesmo esporte. Não vai repercutir negativamente, porque ele está controlando. É como se fosse alguém que tem pressão alta, não quer dizer que nunca mais vai fazer alguma atividade. Desde que ele controle a pressão, ele pode ir de vez em quando no churrasco de final de semana, tomar sua cervejinha, mas não parar totalmente com isso. Então, a atividade física não vai ser influenciada porque você tem artrose. Mas existe o outro lado. Pacientes que já estão com uma artrose e me procuraram com 55 anos, gostam de jogar futebol segunda, quarta, sexta, sábado e domingo. Aí, como não tem idade para a gente pensar em alguma alternativa cirúrgica, a gente tem que ficar postergando também esse momento. E a gente faz, às vezes, uma limpeza, com uma artroscopia, e a gente vê o estado real. Aí, ao vivo, você vê a cartilagem. E muitas das vezes você se assusta. Mas você não pode tirar essa paixão do paciente porque ele está com artrose. Mas você está obrigado a orientá-lo a diminuir a intensidade. Se ele jogava segunda, quarta, sexta, sábado e domingo, vamos jogar só quarta, sábado e domingo. Se jogava 2 horas, não custa nada jogar 1 hora. Diminui, para você dar mais vida a essa cartilagem. Não que você tenha que parar. Não é esse o intuito principal. Pelo contrário, o esporte faz bem. Não só para o joelho, como eu disse. A gente não pode parar só por causa do joelho também. Então, a gente tem, sim, que se preocupar em tentar descobrir o estágio no qual ele se encontra e fazer um cronograma de como será a vida daqui para frente. Por isso que eu disse, no momento do tratamento, que existe a parte comportamental que está muito mais direcionada para o paciente. Mudar seu estilo de vida, às vezes até trocar a modalidade esportiva para poder curtir por um período mais prolongado. Então, não existe um consenso de o ideal, 3, 4, isso depende de cada um, mas a gente também lida com o outro lado do esporte, que todos nós sabemos, libera endorfina, e esse prazer de praticar esporte é como se fosse uma droga mesmo. Você cada vez quer experimentar um pouquinho mais para ter a mesma satisfação que você tinha antes. Então, cada dia a gente quer fazer mais e mais esporte. Então, a gente tem que ter também um pouquinho de bom senso e saber lidar com esse momento. E não achar que pelo prazer a gente pode exagerar. É muito difícil. A minha função como médico, como eu disse, é orientar. Eu não posso obrigar ninguém. Eu não quero que haja uma interpretação errada de que o esporte é ruim e quem tem artrose não pode mais praticar. Pelo contrário, tem que continuar praticando, porque senão vai ficar obeso, vai produzir outro tipo de sobrecarga, a musculatura vai ficar fraca e o joelho não vai aguentar esse peso. Então tem que ter um meio termo nesse sentido, e sempre essa troca de ideia tem que ser com o médico. Não pode ter medo, igual a minha avó, de não querer ouvir o médico ou de entender errado. Porque aí vira um bolo que não tem fim. Boa noite, meu nome é Walter. Minha pergunta é mais pessoal mesmo. Eu gosto de correr. E já li, ouvi bastante coisa que quando corre, normalmente eu corro em lugares rígidos, é difícil achar algum lugar que tenha um campo adequado e que esteja com condições de correr. E eu gostaria de saber se realmente correr em lugares rígidos e fazer isso de repente. Normalmente eu faço isso 1 hora cada vez que eu faço, de 3 a 5 vezes por semana. Se eu deveria trocar isso com caminhada também, se isso tem alguma relação em um possível desgaste no futuro. Olha, a corrida, dependendo do tipo de solo, ela pode repercutir negativamente. Está muito bem esclarecido que em
terreno duro, tipo cimento, asfalto, o impacto é maior para o joelho. Se a gente puder trocar por um gramado ou por um terrão mesmo, traz mais benefício. Lastimosamente, o que a gente está vivendo muito são as corridas de rua. E muitas das vezes a gente não tem um local apropriado para treinar e a gente acaba correndo na rua. Eu acredito que existem outras modalidades que se encarregam de diminuir esse impacto, como o uso do tênis, um fortalecimento adequado na academia com o Evandro, né, que já está bem experiente, para a gente poder diminuir essa sobrecarga e não parar, por causa que o solo não é o mais apropriado. Nos pacientes que já têm alguma manifestação clínica, a gente costuma orientar a trocar. Às vezes a esteira é melhor do que correr na rua. Agora, como disse, o tempo, no meu ponto de vista, pode ser diferente de outro colega. Eu acredito que seja suficiente 40 minutos, no máximo 1 hora. E fazendo, de repente, umas 3 a 4 vezes por semana, 40 minutos. E se você tiver a fim de fazer uma corrida de rua de 10 quilômetros, fazer 1 ou 2 vezes por mês, para você poder ter um acompanhamento. Mas fazer um trabalho paralelo na academia de fortalecimento muscular para ele suportar essa demanda. Porque 1 hora ele vai reclamar. Não tem como. E quem não reclama é exceção. Lastimosamente. É alguém que tem o dom de ter uma musculatura sempre bem desenvolvida e que ele vai ter outros problemas não na articulação. Mais uma pergunta da internet, é da Vera, ela mora em São Paulo, tem 65 anos, e ela te pergunta com que idade devemos fazer RPG. Complementando a pergunta dela, ela continua, a musculatura estática começa a enrijecer de forma mais intensa com que idade? Existe esse parâmetro? Bom, RPG é uma modalidade que não é rotineira para quem lida com o joelho, mas é mais para quem tem problema na coluna. Como eu disse, a coluna ela não é só feita de osso, a gente tem ligamento, tem tendão e tem músculo. E muitas das vezes, em torno de 70% das doenças, dos sintomas da coluna estão relacionados com a postura. E o RPG, como as siglas dizem, R de reeducação, P de postural e G de global. Visa você reeducar a tua postura para tirar um erro ou um vício de postura. E com isso você amenizar o sintoma provocado pela coluna. Quanto à musculatura estática, se ela enrijece, a gente sabe que a artrose também se manifesta com uma perda da massa muscular, um encurtamento do seu tendão e uma rigidez secundária. E o tratamento para isso estaria relacionado com a fisioterapia para a gente fazer o contrário, alongar esse músculo, fortalecer para perder essa rigidez. O que você tem a falar também a respeito daquelas meias para corrida que agora está na moda, né? A substituição do tênis, que em Nova York o pessoal tem corrido com aqueles sapatos, aquelas sapatilhas, e a respeito também daquela meia de compressão que o pessoal usa para corrida, se melhora ou evita a artrose. A meia de compressão está sendo muito prescrita pelo especialista em cirurgia vascular. Porque a gente sabe que essa compressão vai facilitar o retorno venoso, porque o que acontece quando o ser humano corre? Geralmente todo o peso vai para os membros inferiores, a gravidade impede que esse retorno seja feito com uma eficácia melhor e o pé incha, né? Então a meia é, na verdade, como se fosse um propulsor para facilitar esse retorno. Não é muito da minha área, não posso entrar em detalhes, mas de uma maneira geral, seria mais nesse sentido. Quanto a essas sapatilhas, realmente eu não conheço. Qual é o melhor tênis para a corrida? Depende do indivíduo.
depende do tipo de pisada, do tipo de esporte que vai realizar. E o que a gente vê muito hoje, marketing. E o marketing acaba sendo contagiante para todo mundo, e alguém chega, não, fui em Nova York, está com essa sapatilha, está na moda, é essa. Eu não sei. Hoje em dia é tão difícil de ser qual é o melhor tênis, porque o tênis está tão caro. Às vezes o melhor custa R$700. Aí você vai e compra, você não se deu bem. E aí? Não dá para voltar na loja e trocar o tênis, porque você já correu. E você só vai ter uma ideia se o tênis é bom para você depois que você faz a sua terceira, quarta corrida. Que no começo ele está sofrendo uma adaptação. Então, quanto a essa sapatilha, realmente não sei te dar mais detalhes. Carlos, passamos para a última pergunta da noite. Então, Carlos, deixa eu voltar num tema que eu tenho sentido certa dificuldade de entender. Na hora aqui da CPFL estão fazendo alguns documentários. Um deles vai ser sobre atividade física. Óbvio que nós estamos contratando especialistas, etc. Mas nós fomos obrigados a fazer algumas parcerias. E uma delas é com uma editora que tem uma série de textos, série de livros, que defendem quase com uma ideologia impressionante, muito ligada à Men's Health, Women's Health, revistas americanas, que defendem que o exercício aeróbico, a corrida, ou a bicicleta, ou etc., tem que elevar a frequência cardíaca assim, para o que eles chamam de atividade física rigorosa, né? Ou vigorosa. Né? Então, é que a medicina mais recente teria descoberto que esse tipo de atividade mais vigorosa, você está aí com 80%, 90% da sua capacidade máxima, faria muito mais bem ao coração, etc, etc. Então, e eu vejo que isso não há, assim, um consenso na medicina. Né? Quer dizer, esse documentário que nós estamos não estamos fazendo ainda, mas nós estamos preparando e planejando, eu tenho ficado muito preocupado, né? Porque eu vejo assim, que há uma divisão na medicina esportiva, ou de atividade física, sobre esse tema. Né? Você tem batido muito nessa tecla hoje aqui, eu tenho visto muitas pessoas que vêm aqui na CPFL, não é o primeiro módulo que a gente faz sobre esse tema, defender que nós temos que ser muito mais cuidadosos na atividade física. Você falou várias vezes, olha, vamos ficar uma coisa mais leve, não é? Quando que uma parte por exemplo, da revista Men's Health, por exemplo, eles batem muito nisso, ele tem essa... o editor-chefe escreveu um livro famoso, que é A Dieta do Abdômen, agora saiu um outro livro dele também, onde esse tema da atividade física vigorosa, com você levar a frequência cardíaca para o máximo lá e ficar quase metade do tempo no máximo, faria mais bem ao coração e ao continente físico. O que o senhor acha disso, por favor? Bom, é realmente um assunto controverso, não existe consenso, mas o que a gente sabe e que a gente espera durante o condicionamento físico é que a gente consiga manter a frequência cardíaca alta, mas sempre no mesmo nível, e não deixar oscilar muito. O que acontece, na maioria das vezes, nos principiantes, que ficam taquicárdicos e com uma dificuldade de lidar com esse momento da frequência lá em cima, se sentir cansado, diminuir a intensidade, vai lá embaixo, e essa oscilação possa trazer algum prejuízo em termos de função. Eu acho que eu não tenho muito conhecimento a respeito, porque acho que vai mais para a área cardiológica, que não é meu dia a dia. De repente seria interessante futuramente chamar algum cardiologista que toque esse tema, porque existe a medicina do exercício, que é diferente da medicina exercida pelos ortopedistas, que de repente possam te esclarecer melhor. Mas o que eu sei, que se a gente pratica alguma atividade e a gente consegue elevar a frequência e manter essa frequência, isso é benéfico para a saúde. Essas oscilações, muitas das vezes, gente que não está
acostumado a correr 40 minutos, mas quer dar uma de que mostrar para alguém que te apoie, faz com que ele oscile muito a frequência. E, na verdade, isso está prejudicando mais do que trazendo benefício. Dr. Carlos Frutos, obrigado por essas alertas que nos trouxe hoje, não é, relativamente à artrose, mas não só aos benefícios e aos riscos da atividade física. Eu acho que isso é importante para todos nós, né? Sejamos nós esportistas ou não, mas de qualquer maneira, todos nós precisamos dessas dicas. Na próxima sexta-feira, lembramos, anotem na sua agenda, que a próxima sexta-feira nós teremos o Dr. César de Oliveira, que falará sobre crescimento e desenvolvimento, mitos e verdades dos exercícios em crianças e adolescentes, que justamente é a fase, né, onde as pessoas querem queimar as etapas. Amanhã, lembramos para vocês, é sábado, nós temos música erudita contemporânea, e estaremos a sós com Nádia Boulanger, que é uma grande mestre de música erudita contemporânea. Teremos Cláudio Santoro com um cravo maravilhoso às 20 horas. Na terça-feira, nós estaremos com a dissidência, a filosofia francesa de Paul de Maio, de 68, com Pierre Zaoui, um francês que virá aqui falar para a gente dessa, digamos, a contemporaneidade, a filosofia na contemporaneidade. E para encerrar, na próxima quinta-feira, nós temos Democracia no Limite, um módulo sobre política, e o módulo se chama 4 maneiras de ir além do óbvio em política, e teremos a palestra Limites da Democracia Liberal, Tolerância e Reconhecimento com Marcos Nobre, que é o curador do próprio módulo. Mas gostaríamos de encerrar o dia de hoje agradecendo especialmente ao Dr. Carlos Frutos por essa brilhante palestra, entretenimento que ele trouxe para a gente. E gostaríamos de encerrar com um aplauso de agradecimento. Obrigado.